capítulo 4. Amém? Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Está escrito assim na Bíblia o título, A Tentação de Jesus. Vamos deixar todos encontrar, porque eu fui ensinado que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Então nós vamos acompanhar juntos aqui, amém? Lucas, capítulo 4, do 1 ao 12. Podemos ler? Amém. 4 concordam? Podemos ler? Amém. Glória a Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a essa pedra que se transforma em pão. Jesus lhes respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe um momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim que foi entregue, e a lhe dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será seu. Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. O diabo levantou-se a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, pois está escrito, mandará o Senhor teus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que não tropeces com o teu pé ou pedra alguma. E respondeu-lhe Jesus: dito isto, não temerás o Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Amém? Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Confesso à igreja que quando o Vinícius me falou o tema, nós até conversamos isso, eu falava assim, não tem nenhum versículo, não tem nada. E eu falava assim para Jesus, porque como o Vinícius sabe, eu contar para vocês, eu apesar de a gente trabalhar lá em Itapevi, eu moro bem longe na Zona Leste, pastor. Então eu tenho todo dia pelo menos 2 horas no meu carro sozinho com Deus. E acho que Deus tem um propósito, que a gente vem orando, a gente vai orando, a gente vai falando com Deus. E muitas destas tardes, destas manhãs, eu pude pensar na questão do tema proposto aqui. Que eu quero confrontar do jeito que o Espírito Santo me confrontou aquele dia. Eu até contava para o Vinícius um pouquinho uma vez, falava: Vinícius, eu pensei nisso aqui. E eu até falava para um amigo, eu falei: você acha que isso tem a ver com o tema? Eu falei: o Senhor pôs essa palavra e o tema é esse. E o Senhor foi moldando, e eu quero trazer para a igreja aquilo que Ele tem trazido para a minha vida. Porque eu acredito que a palavra de Deus, ela começa falando com o pregador, não é verdade? Então, nesta noite, novo tempo. E quando a gente fala de tempo, me vem na cabeça um período que ele não existe no céu. Deus é eterno. Não existe tempo. O tempo foi criado para o homem. Ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. Nós dividimos o tempo em 3 partes. Nós dividimos o tempo em passado, em presente e em futuro. E é assim que a gente classifica o tempo. E já classificando o tempo, eu tenho algo para falar para a igreja essa noite. Que o Espírito Santo me falava fortemente isso. Porque o passado, quem olha para o passado é o inimigo. Satanás olha para o passado. Porque é ele que condena, é ele que traz aquilo que você fez errado. E ele te olha no passado e tenta te recordar do passado, não da forma de ensino, mas é ele que acusa. É aquele que acusa, porque quando está bom, tem alguns que olham para o passado para falar que estava bom.
Tem alguns que quando está ruim, olha para o passado para falar que estava bom. São as duas vertentes. E só o inimigo olha para o passado. O homem está acostumado a olhar para o presente, para a circunstância atual. O homem está acostumado a olhar para o que a gente é, para o que a gente está vendo. Mas Deus, Ele te vê no futuro. Porque Ele te criou e já te vê como um cidadão do céu. Como alguém valoroso, não como você está agora, ou o que você fez, mas o que você pode fazer. E o Senhor te olha dessa forma. Enquanto o inimigo está acusando no passado, você só olha para o presente, mas você esquece que Deus já está chegando no teu futuro. E Ele já está te entregando um novo amanhã. Porque amanhã sim a Deus pertence. O presente é a decisão que eu e você vamos tomar. E quando eu olho para a linha do tempo nesse sentido, nós podemos ver que tem algo no tempo que muda muitas coisas. E uma das coisas que tem mudado o tempo são as batalhas, são as guerras, e elas marcam, elas viram notícia, elas viram história, elas trazem grandes marcas. Nós vemos nos dias atuais, do mais velho ao mais novo, você já ouviu falar de Primeira Guerra Mundial? Você já ouviu falar de Segunda? Uns mais, outros menos. Mas você já ouviu falar? Você já ouviu falar quando você liga a sua TV, você vê lá a guerra de Israel, você vê guerra, você vê batalha. Você não vê mais nada na televisão às vezes. Mas isso repercute o mundo todo. E quando a gente traz para a Bíblia, as guerras elas são frequentes na Bíblia. E por que eu te falo isso? Porque durante o tempo, a gente às vezes lembra das grandes batalhas, não é verdade? Talvez se você começa a ler a Bíblia hoje, você vai lembrar de Abraão enfrentando 5 exércitos, da guerra de Davi e Golias, da guerra onde Gideão foi levantado naquele lagar para combater todos os medianitas que desciam para reservar o povo. E a gente vê que isso ficou firmado, ficou marcado durante o tempo. E se você ler a Bíblia, isso gerou grandes impactos no povo, mudou o povo. Quando os babilônicos invadiram Israel, Daniel foi levado cativo. Então a gente vê que isso mudou, que isso transformou. Mas Paulo, o que isso muda na minha vida? Quando a gente lê aqui a tentação de Jesus, essa para mim é a batalha que mudou a história. Porque na verdade, não são as grandes guerras que mudam os instantes. O que mudam são as pequenas batalhas que a gente enfrenta todos os dias. E eu vou te provar. A gente fala de Abraão e dos 5 exércitos. Mas pare para pensar comigo, o que foi mais difícil, pastor? Abraão enfrentar aqueles 5 exércitos com vários homens e com a promessa de Deus, ou ele decidir sair da sua terra, sair da sua parentela, ou ele largar tudo que ele tinha. Ali, nem Deus podia ajudá-lo. Ali era ele somente, porque a decisão é dele. Porque se Deus não influencia numa coisa, é na minha e na sua decisão. E as batalhas pequenas, elas são deixadas de lado. Você acha que Davi não teve uma batalha dele com ele mesmo na hora de desafiar um gigante, na hora de se apresentar para o rei? Essa foi as grandes batalhas. As grandes batalhas foi quando Daniel decidiu ser diferente na corte do rei Nabucodonosor. Essa foi uma grande batalha. Talvez a sua grande batalha hoje foi ir ou não na conferência. Só você podia tomar essa decisão. A guerra talvez seja grande lá na sua casa, mas você teve que tomar uma atitude mesmo no meio da guerra. E essas são as guerras que eu e você enfrentam durante o tempo. E quando a gente fala de tempo, e eu chego aqui, porque tudo isso que aconteceu, nós chegamos aqui na tentação de Jesus. E na tentação de Jesus, eu trocaria esse tema aqui para a grande batalha. Porque ali só estava o Verbo que se fez carne, que é Jesus Cristo, e Satanás. Cada reino com o seu melhor soldado.
E eu pude aprender que daquele tempo em diante mudou-se o tempo. Eu pude aprender aquele dia, quando eu comecei a estudar, que ali surgiu um novo tempo. Porque até aquele momento, Jesus veio resgatar sim o que estava perdido, o mundo, mas ele tinha de certa forma que passar por aquele desafio, pelaquela guerra, para provar que ele não estava, como a Bíblia diz, usurpando ser Deus. Que ele era carne como eu e você. Jesus, em nenhum momento antes da palavra, diz que ele fez grandes coisas ou começou o seu ministério. A única vez que ele foi confortado numa festa por Maria, ele mesmo deixa claro: mulher, ainda não chegou a minha hora. Sabe por quê, amados? A minha e a sua hora vai chegar. Jesus já tinha passado por grandes coisas. Estrelas, magos, sendo apresentado no templo. Mas foi naquele dia, daquela batalha, que ele resolveu a humanidade. E hoje eu e você estamos aqui e acreditamos que há um novo tempo, porque Jesus venceu naquele dia. Jesus criou o homem e diz: e Jesus amou o mundo. Daria até para emendar. E ele mandou o seu Filho unigênito. E aqui eu pude ver que Jesus passou por 3 situações que confrontam a nossa vida. Em todas as nossas batalhas, em todas as nossas circunstâncias. Na primeira delas, diz a palavra que o Senhor jejuou por 40 dias. Ele tinha acabado de se batizar. Imagine, quem já se batizou aqui, levanta a mão. Como você se sentiu no outro dia? Bem legal. Leve, né? Todos lembram de alguma coisa, não é verdade? E é muito legal. Imagine Jesus em todo esse regozijo, ele foi para o deserto. Em toda essa alegria. Mas a palavra diz que Satanás não o procurou no primeiro dia. Diz aqui, Jesus jejuou 40 dias e depois teve fome. Aí Satanás vem importunar ele. Porque o inimigo é astuto. Por que ele não pegou o primeiro dia que Jesus estava com todo o vigor, pastor? Ele esperou o momento certo. Quando Jesus estava fraco, depois de 40 dias jejuando, porque o Espírito, se Jesus ali fosse simplesmente Deus, eu não gosto de usar essa palavra só Deus, porque Deus é tudo, para mim e para você também. E quando Jesus ali chega naquele momento, porque Espírito não tem fome, não tem sede, não sente as mesmas coisas, mas Jesus teve fome, e era o primeiro sinal para Satanás que ele tinha realmente se feito carne. Mas nós sabemos que o inimigo, ele é astuto. E nos nossos momentos de necessidade, na nossa luta, quando a gente mais necessita, ele vem te questionar. E se você parar para pensar, ele começou falando assim para Jesus: se, olha aqui como ele fala aqui, ó. Cadê aqui? Ele diz assim: se você realmente diz quem você é, diga que essas pedras se transformem em pão. Esse se para mim e para você, ele não é o mesmo se que tem na Bíblia, que o Deus tem falado para a gente. Se atentamente ouvir minha voz, se realmente você orar, me buscar. Esse se, ele é de dúvida. Esse se, é se você consegue, é se você pode, se você diz quem você é, igual nas dificuldades. Por que você acha inimigo falando para ele? Só transformar essa pedra em pão. E existe alguma coisa mais que existe no deserto do que pedra? Existe alguma coisa mais do que pedra no deserto? E aí ele quer mostrar que
as nossas necessidades, elas não podem ser maior que os nossos propósitos. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito. O propósito dele não era resolver o problema da fome. O propósito dele foi vir e resumir toda a palavra, tudo o que podia ser feito, se transformar em homem e dizer assim: é possível atender os mandamentos, é possível ainda fazer direito, ainda é possível deixar a carne de lado e se atentar para o que o Espírito está dizendo esta noite. Porque eu acredito que assim como naquele dia, Jesus poderia sim, eu imagino que havia uma legião de anjos ali torcendo para aquilo acabar, vendo aquela agonia, mas Jesus diz aquilo para Satanás, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim é para mim e para a sua vida. As nossas necessidades estão aí, e o Senhor colocou um propósito na sua vida. Ele entende o que você precisa. Às vezes você está pedindo alguma coisa, mas Ele sabe. E Satanás tem minado nas suas necessidades para te tirar do teu propósito. Mas não distante disso, eu venho mais para frente, e a nossa luta é assim. Nossa luta espiritual ela é assim. Para que a gente chegue no novo tempo, sobre o grau da dificuldade. E Satanás fala assim: para que Jesus veio mesmo? Para retomar o mundo, né? Para salvar eu e você. E ele fala assim: peraí, vamos conversar. Se eu tenho tudo, isso tudo é meu, e se eu quiser, eu te dou. Se prostrado me adorares. Ele diz assim para Jesus, mais ou menos, vou parafrasear: para que você vai ser humilhado? Para que você vai passar por isso? Para que você vai ser chicoteado? Para que vão te trair? Para que você vai passar por esse processo? Você é Deus. Só você fazer isso, eu te devolvo. Se prostra e eu te devolvo. Deus não apoia facilidades. Deus, Ele passou e transmitiu um caminho para mim e para você. Talvez você se questione por que não tem essa facilidade, ou porque você passou ou está passando por isso. Mas existe uma rota. A palavra diz que a porta é estreita, mas ainda está aberta. E o Senhor traçou um caminho para você, que Satanás vai tentar pôr facilidades. Satanás vai tentar colocar atalhos, mas eu vim para te dizer essa noite: não caia nessa tentação. Não caia nessa tentação. Porque aqui está escrito, e Jesus deixa bem claro: adorarás somente ao teu Deus, e só a Ele servirás. Você já abriu mão das suas necessidades, mas talvez você está querendo encontrar facilidades para chegar no novo tempo. Mas eu vim te dizer que para você ter um novo tempo, mudar a sua visão, igual com certeza foi falado aqui ou vai ser, você precisa entender que você, acima das suas necessidades, você só deve adorar a Deus. Mas para isso, você tem que trilhar o caminho que Ele reservou para você. Ele trilhou um caminho para mim e para você. Quem de nós talvez não questionou por aqui ou por ali? Mas o Senhor está fazendo você passar por tudo isso por um propósito. O Senhor está fazendo você passar tudo isso porque ainda você vai adorar muito a Deus. Você vai viver sim esse novo tempo. E eu vejo que muito daqui, quando Adão entrega de mão beijada ali para a serpente, nós vimos que nasceu espinhos na terra, vermes, tudo. Existe alguém na história que foi coroado com uma coroa de espinho, pastor? Existe? Só Jesus.
Sabe por quê? Satanás já estava perdendo o reino naquele dia. E eu imagino que a coroa de espinho que Satanás achou que valia para ele, deram para Jesus, porque Jesus já estava vencendo a batalha. Mas eu acredito na última, para nós entrarmos aqui, essa é só a introdução, que ele fala que quando o Senhor foi levado, Satanás levou ele até o pináculo do templo e disse assim, se joga daqui e cita a palavra, Salmo 91, e dará ordem aos seus anjos para que o livram, e nenhuma pedra você vai tropeçar. Eu vim para te falar essa noite que o que está escrito na palavra, ele tem que se tornar realidade hoje na sua vida. Porque sabe que Satanás sabe a palavra e aquilo não muda nada para ele? Porque ele não pratica. Ele não vive a palavra. Ele só lê a palavra. Ele só conhece, mas ele não pratica. Mas Jesus, que tinha a palavra viva, era o verbo encarnado por ele fala para mim e para você hoje. Ele fala algo além. Ele fala aqui, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vejo às vezes, nós mesmos, e eu já fui líder de jovem muitos anos, o jovem chegar e perguntar de Bíblia. Mas não era perguntar para saber, pastor Vinícius, não era. Era para confrontar, para tentar achar dentro da Bíblia legalidade para o que ele estava fazendo errado. Tinha jovem que chegava para mim e falava assim, Paulo, o dízimo é do Velho Testamento, e Paulo fala isso. Eu falo, tá, mas a Bíblia não fala de você não ofertar. Se você não quer dar desse jeito, contribua com a casa de Deus, se você não entendeu ainda. Mas pode tatuagem? Eu falo assim para eles, mas na coxa. Gente, você entendeu o resto da palavra? E eu vejo a questão da homossexualidade, eu vejo um monte de sessões aqui, e as pessoas tentando encontrar coisas para legalizar o que está errado. Mas para a gente viver um novo tempo, nós precisamos crer no que está escrito na Bíblia. Se alguém vir te falar, você não vai mudar por aquilo que estão falando. Porque Satanás queria provar que Jesus era Deus naquele momento. E às vezes você ora para Deus castigar o seu vizinho. Às vezes você ora para Deus mudar a história de alguém para o mal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai fazer isso. Porque tudo que Ele faz tem propósito. Ele não está para te agradar. Mas se a gente quer viver realmente um novo tempo, e houve uma batalha para isso, nós precisamos acreditar que as nossas necessidades, elas vão vir e vão ir. Porque eu sempre vou precisar comer, dormir, comer pão. Isso são necessidades que eu vou precisar todo dia. Mas não vai ser isso que vai definir a sua batalha. Vai ser você entender que você vai precisar dessa palavra que sai desse altar aqui todos os dias que você está aqui. E ela vai te sustentar lá fora. É através do que você viu, das coisas que o mundo oferece, nós tivemos consciência que Jesus já lutou por isso. E nós temos que ter o desejo de conquistar nossas coisas de acordo com a vontade de Deus. Não existe atalhos. Eu não vou mais na igreja porque Deus me deu carro. Eu não vou mais na igreja. Eu tenho os dois vertentes lá na igreja. Tem o que ganhou o carro e não volta mais porque agora só está passeando. E tem aquele que não ganhou e saiu. Mas eu tenho aquele que ganhou o carro e continua uma bênção. E esse foi aquele que esperou o momento certo. E aqui nós vemos o último. Que você, em qual o seu ambiente social, porque nós temos aqui desde criança, e acho que eu sou um dos mais velhos, nós temos alguns aqui que cada momento da sua vida, você não precisa provar mais nada para ninguém que você tem Deus. Você precisa provar, porque eu costumo falar que o melhor evangelho é esse que Jesus fez.
Jesus, ele pregava para ensinar. Ele não chamava, ele chamou alguns só. Mas Jesus falava e atraía as pessoas. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa viver o que Cristo tem para você nesse novo tempo. As pessoas vão enxergar que o novo tempo está acontecendo na sua vida. E através do que está acontecendo na sua vida, elas vão querer Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso não é uma troca. Hoje eu ofereço Jesus porque Ele é tudo para mim. Quando eu falo desesperado para alguém, sai dessa vida, ouve Jesus, é porque eu sei que eu quero o melhor para aquela vida, é o melhor que eu tenho para oferecer a Jesus. Glória a Deus. Você começa com Jesus te ama, né? Depois, quando a pessoa aceita, eu costumo falar que você tem que mostrar porque Jesus a ama. Isso é um processo. E quando passa essa tentação, eu pude ver que depois de grandes guerras, algo muda, não é verdade? Imagine um povo que vive em guerra, no outro dia sai a notícia: não há mais guerra. A sensação de paz te envolve, a sensação do novo amanhã te sustenta. Mesmo que você tenha que reconstruir algo, mesmo que você tenha que começar algo de novo, a sensação ela é diferente. E quando acaba aqui, Jesus começa o seu ministério, Ele começa a chamar pessoas, Ele começa a rebanhar os seus discípulos. E os discípulos, eles são pessoas como eu e você. São pessoas, se você pegar principalmente os 12, são pessoas que não eram fáceis, pessoas de vários perfis. Um era muito teimoso, que vocês já sabem quem é, Pedro. Um era mais tímido. Outro não sabia de algumas coisas. Outro tinha um problema de saúde ali. Como eu e você, nós hoje estamos aqui porque nós somos discípulos do Mestre, imitadores de Cristo. Quando Jesus saiu naquele deserto, nós estamos já o adorando, estamos o seguindo. E durante esses 3 anos, Ele pôde ensinar para aqueles homens e para a humanidade o que seria um novo tempo. Porque o tempo não acabou. O tempo da Bíblia parece que ali passou. Parece que virou uma chave. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo. Parece que Jesus fala assim: agora o caminho está pronto para um novo tempo. E quando a gente quer um novo tempo, a gente tem que entender que Jesus já venceu. E hoje nós o temos no nosso coração. Mas há algo que quando Jesus ensinou, e eu acredito que o pastor tem ensinado, é que as situações na nossa vida, elas têm que ser encaradas de forma diferente por causa dessa batalha. Algo mudou, não mudou? Algo mudou, Satanás perdeu. Ali começou e não terminou na cruz. Porque um dia ele vai buscar eu e você. E eu acredito que a vida eterna, ela começa já agora. Nós começamos a andar com Deus para uma eternidade. Ele vai mudar tudo isso aqui, eu não sei como vai ser. Se é algo que define céu para mim é mistério, pastor. Eu tento não inventar nada. Eu evito, quando eu vou conversar de Apocalipse, eu nunca falo no púlpito, pastor. Eu faço numa roda de conversa com os jovens, pela polêmica. Não por falta de pesquisar, não. Porque eu acredito que tem minhas convicções ali. Porque o céu é um mistério, mas tem algo que já foi revelado para mim e para você, que é Jesus Cristo. E Ele veio e provou que todo aquele tempo começava um novo tempo, uma nova história. Que ali Ele prometeu que você vai morrer, Ele vai te salvar. Ali prometeu que Ele estaria contigo todos os dias. A batalha está difícil, Ele está com você. A saudade está apertando, Ele está com você. Está difícil o começo, Ele está com a igreja. Eu acredito que o novo tempo tem que começar
Só que ele começa junto com aquilo que Jesus vem ensinando, junto com aquilo que a igreja vem aprendendo. Porque senão, nós estaremos igual àquela mulher samaritana, que quando eu falo da primeira tentação na necessidade, aquela mulher acha que ela poderia oferecer algo para Jesus, quando Deus queria dar-lhe algo, é água viva. Para nós vivemos um novo tempo, não adianta eu continuar oferecendo a mesma água para Jesus, ou acreditar que Ele não pode me dar. Eu preciso acreditar que Ele tem água viva essa noite para me dar. A postura muda, a posição muda. E se você quer viver algo novo, você tem que mudar, porque houve uma batalha para isso mudar. E não é diferente para a gente mudar. Há uma batalha, há dificuldade, há um processo, há um propósito. Não tem como pular etapa. Senão, nós seremos sempre o cego Bartimeu clamando por Jesus, à beira do caminho. Nós não seremos o servo curado. Nós não seremos aquele homem que pediu a vida inteira. E eu acho que Jesus só falou para ele assim: queres ver? Fala para o cego: queres ver? Ele nunca tinha pedido nada, tudo era a favor para ele. Mas naquele dia houve transformação. Sabe por quê? Você tem que estar em alguém que está sendo curado essa noite, não alguém que só está aqui pela sua necessidade. Você não pode ser aquele cego à beira. Você tem que ser o homem curado, e Deus está abrindo os seus olhos para isso essa noite. E para finalizar, eu quero acreditar que você não precisa provar para ninguém que você tem Deus. Deus já está te dando um novo tempo. Você não precisa provar para ninguém que o novo tempo está começando na sua vida. Dizia a palavra de Deus aqui, em João capítulo 5, que dizia sobre o tanque de Betesda. Todo israelita acreditava que o Messias ia passar pelaquela porta. Jesus, quando desceu aquele lugar, sabe o que ele fez? Ele foi por outra porta. Sabe por quê? Ele não precisa provar nada para ninguém que ele é Deus. Um monte de gente falando assim: agora ele vai passar naquela porta. Ele não passou. Sabe por quê? Ele não precisa provar nada para ninguém. Hoje, esta noite, a igreja não precisa provar nada para ninguém que tem um novo tempo. Mas as atitudes têm que mudar. Jesus veio, batalhou por mim e por você, morreu na cruz, passou 3 anos ensinando, doutrinando, para que hoje eu e você cremos no seu poder, na transformação, e que o novo tempo pode chegar sim. Ele chega a partir de que realmente você toma posse dele, porque ele já está aí. Você está pedindo um novo tempo, eu peço um novo tempo, mas a verdade é que o novo tempo sempre esteve aí. Mas hoje você tem que tomar posse. Você tem que entender que ele não está aqui, um novo tempo não é porque você está precisando, tua necessidade, é pelo propósito dele. Não é porque você quer alguma coisa, ou você simplesmente quer crescer, não é isso. É que nós temos que adorar a Deus acima de tudo e louvar a Deus. Eu estou muitos anos na igreja que eu congrego, e já teve muitas dificuldades. Pessoas vieram e saíram, às vezes por causa de uma coisa ou outra, mas já aprendi a valorizar sempre aquele que fica, e orar pelo aquele que vai. Esse é meu coração cristão. E Deus tem enviado pessoas, não deixado faltar ninguém. Eu vi os meninos ensaiando aqui, e já deu vontade de pegar na mesa de som, de pegar a guitarra, porque eu sempre fui assim. Eu cheguei muito cedo, porque eu venho de longe, e eu pude ver os meninos trabalhando, aquilo já me deu vontade de estar no meio de vocês. Eu sentei ali e fiquei lembrando. E Deus me falava assim, é isso, tá vendo? Eu quero voltar daqui 1 ano para ver como vocês vão estar. E Deus vai dar vitória.
igual Ele está dando. Porque esse é um novo tempo, é um marco. Eu falo lá na empresa, eu falo, primeiro você começa, depois você melhora. A gente olha muito para quem está do nosso lado. E a gente perde o tempo em esquecer que Deus está do nosso lado. A gente olha muito para as circunstâncias, mas a gente esquece da promessa. Será que se Moisés não tivesse fé para levantar aquele cajado e acabar com o maior exército do mundo através do poder de Deus, como seria a história? Eu e você temos grandes batalhas, tão quanto aquela. E talvez a maior batalha de Moisés não foi fechar o Mar Vermelho ali, porque Deus que fez isso. Foi acreditar que Deus podia fazer. Eu conversava com um rapaz na empresa esses dias e falava o que é ter fé. Porque eu lembro quando eu tinha 20 anos, e faz muito tempo, o pastor perguntava assim, o que é fé para você? Aí você fala o versículo, né? Garante que 80% quando sabe o versículo, que é o firme fundamento das coisas que não se viram, mas onde não se vê e vão de acontecer e assim. Mas isso talvez não muda a sua convicção do que é fé. Fé, eu entendi, pelo menos eu tomei isso, e se servir para você, é falar assim, o Vinícius vai levantar aquele banco ali da bateria. Vocês acreditam que o Vinícius consegue levantar aquele banco ali? Acho que sim, né? Mas você acha que ele consegue pegar no colo 3 de vocês junto? Não, né? Então adianta você pedir para o Vinícius pedir para pegar os 3? Você pode até pedir, não pode? Mas se você acredita, fé é isso aqui que você fez agora. É você falar, Vinícius, levanta esse banco. Quando você pedir para Deus, não duvide que Deus pode fazer na sua vida. Se um novo tempo está começando e está sendo profetizado aqui ontem e hoje, acredite, Deus pode fazer um novo tempo. Ah, mas as necessidades, não importa, é pela palavra que eu estou aqui. Ah, mas você não tem isso, não tem aquilo. Eu não vou me prostrar para ter isso, eu vou continuar acreditando que Deus vai me dar no momento oportuno. Você não precisa tentar Deus. Deus, eu vou na igreja se isso acontecer. Senhor, eu vou continuar nessa igreja se isso acontecer. Eu vou continuar tocando se isso aqui acontecer. Não tenta o seu Deus, continua fazendo. Porque não existe ninguém mais justo do que Deus. E se Deus acha e vai te dar, Ele tem um momento oportuno. A gente acha que a gente merece muita coisa, não é verdade? Eu já não merecia nem teu espírito, mas pela misericórdia, Ele deu para mim e para você. E prometeu que jamais a gente vai estar só. E o que eu tenho para deixar para a igreja, para finalizar, é que o Senhor me falou fortemente essa palavra, e que o novo tempo começou a partir dali. Você achou que você não merecia, mas quem decide isso não é você. Quem decide isso é alguém que ama você. E está dizendo para mim e para você esta noite, que é tempo de começar um novo tempo na sua vida. É tempo de aplicar tudo que está sendo feito. É tempo de acreditar que se eu estou ministrando, se eu estou fazendo, Deus está me usando. É tempo de mudar. É tempo, não é recomeço, é o tempo novo. Porque o Senhor está querendo fazer melhor do que já tinha. O novo tempo para mim é olhar para trás e ver tudo que Deus fez. Mas também olhar para frente e entender agora o que Deus está fazendo. E é isso que o Senhor quer fazer essa noite. Ele quer mudar a minha, Ele quer mudar a sua vida. Amém? As palmas louvem ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.